Voltamos, Brasil! Fazendo uma roda de mulheres falando sobre a importância do exame, do autoexame, da mamografia e do mês que representa, traz para nós mulheres, né, essa simbologia que, graças a Deus, né, com o passar do tempo, é apenas um mês, porque, na verdade, cuidar e prevenção é o ano todo, mas esse alerta, né, esse outubro rosa que faz toda a gente falar, nossa, outubro rosa, né? É o mês de cuidar do câncer de mama, é o mês de fazer os exames, o autoexame. E assim a gente fica muito feliz. E você trouxe um livro, que eu quero que você me fale sobre este livro. Ó, tá aqui, ó. Oncologia Integrativa. O que é o livro? Aí, maravilhoso. Esse livro fala da abordagem que a gente tem que ter no ser humano. E não só ver só o câncer como uma doença. Eu preciso ver o câncer em alguém, o câncer no indivíduo. Olhar. Então, esse é um novo olhar, né? Porque antigamente a gente simplesmente prescrevia a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia e cuidava do próprio câncer. Mas como é que eu vou cuidar só do câncer se eu não entendo como é que está a mente dessa paciente? Como é que está o emocional dessa paciente? Deve estar extremamente abalado, né? Então, o livro foi exatamente por isso, porque chegavam pacientes desesperados comigo, né? Achando que assim, doutor, abriu um abismo, eu vou morrer. E eu falava, e eu pegava muitos pacientes cada vez mais jovens. Então eu escrevi esse livro, né, junto com 18 outros autores maravilhosos, junto com o editor, também comigo, para mostrar que existe um caminho e que esse caminho não é só o tratamento oncológico. E quando você descobre um câncer, você precisa ressignificar a sua vida, mudar o seu estilo de vida, ter um estilo de vida saudável. Se você está fora do peso, estar no peso ideal é super importante para o tratamento, alimentação, atividade física emocional, e a sua mente. Emocional. Né? E a Adriana está aqui, né, para falar emocional nesse momento, para mim, deve ser 80%. Isso é fundamental, você cuidar do emocional para a quimioterapia, radioterapia, enfim, todos os medicamentos surtirem efeito. Né? Se você está abalado emocionalmente, o que você pode fazer para começar um restart da vida, né? Então, o quão de bom tem na sua vida. Então, às vezes as pessoas, quando recebem um diagnóstico de câncer, falam, puxa, vou mudar de hoje para frente. Não, a gente precisa conscientizar que pode começar antes de ter esse diagnóstico, na verdade. Não precisa ter, né? Então, a gente sempre tem que lembrar da vida, da vida, da vida. E quanto mais quando você pega um diagnóstico assim, agora, o que você tem que você ainda não fez? Qual é teu último sonho? Não é por aí, não. A tua vida está recomeçando. É um novo olhar, né? É um novo olhar. É um novo olhar. A mulher, por exemplo, a gente sempre tinha esse medo, né, do câncer de mama. E, segundo pesquisas, o que pode dizer? Ele é um câncer, ele é hereditário, ele é pela situação que nós vivemos, ele é alimentação. Tem muitos mitos, né, que a gente fica meio na dúvida, né? Porque essa alimentação de hoje está toda errada, né? Muito embutido, muito isso, muitos produtos que levam, né, ao câncer. O que é, na verdade? Tem uma explicação, pelo menos assim, que ajuda um pouco a esclarecer? Tem, sim. A gente tem que cerca de 10 a 15% dos casos, eles são genéticos, ou seja, mutações no gene, no DNA, que a pessoa já nasceu com aquela mutação. Né? Existem famílias onde você vai ver vários casos de câncer de mama, de câncer de ovário. Essas famílias têm algumas mutações, mas isso é a minoria dos casos. Eu estou falando de cerca de 10 a 15%, mas ocorre. Os outros 85, 90% estão relacionados ao estilo de vida. E aí a gente vai entrar no sedentarismo, na alimentação, no estresse crônico, na depressão, na ansiedade, no tabagismo, no excesso de consumo de álcool. E por que isso? Todos nós produzimos oncogenes diariamente. O nosso corpo produz oncogenes. Só que a gente tem um sistema imunológico que está eficaz e ele é capaz de eliminar esses nossos oncogenes, né? Exceto em quem tem uma mutação genética, onde esse sistema não vai ser tão eficaz a ponto de eliminar, ou quem tem um estilo de vida que, com o passar dos anos, vai acumulando e o sistema imunológico vai abaixar, essa toxicidade vai aumentar. Imagina só uma pessoa que passa anos sedentário, acima do peso, com estresse, isso vai acumulando, até que ocorre uma mutação chamada epigenética, que é uma mutação que ocorre em decorrência do estilo de vida.
Então, tudo isso pode ser É por isso que evitado. fala que geralmente depois dos 50 que começa, é por causa da menopausa também? Também, porque... Essa pausa nos hormônios? Exatamente. E os hormônios, um dos tipos de câncer de mama é o câncer hormonal, sendo o mais comum deles e mais comumente, né, nas mulheres com mais de 50 anos. E a gente fala que os hormônios funcionam como um alimento do câncer de mama. E ocorre que no pós-menopausa existe uma mudança hormonal na mulher, né? Ela passa a não produzir mais o estradiol e ela passa a produzir a estrona. E ela acumula essa estrona no tecido adiposo. Isso aumenta também. Quanto mais peso essa mulher tem na pós-menopausa, quanto mais ela engorda na pós-menopausa, maior o risco dela desenvolver o câncer. Por quê? Esse câncer é acumulado no tecido adiposo, na gordura. E ele é convertido em hormônio. Por isso que esse risco depois da menopausa aumenta. Nossa, mas isso é um alerta muito importante, né? Sim. Né? Olha a importância. Olha dessa informação, né? Além do que, né, se exercitar tem um benefício para tudo, né? Para tudo. A gente precisa falar também na questão quando a mulher está chegando na menopausa ou pós-menopausa, que pensa que a vida está terminando aí porque fala, não, já tive a minha vida útil de procriar. Não, precisa cuidado redobrado. Mais cuidado ainda, né? Mais ainda. Por causa do câncer e outras coisas também. Então, a partir de 50 anos, é aconselhável uma vez por ano fazer todos os exames, né? Mas vai além, a se exercitar, a cuidar da saúde mental, a cuidar da alegria, a cuidar da felicidade, ser feliz. Gente feliz, eu acho que espanta muitos males também, né? Felicidade, sem dúvida, né? Sem dúvida. E maravilhosa, me diga uma coisa, mulheres que amamentam também pode ter o câncer de mama, entrando nos mitos, né? Tá. Então, uma pergunta muito interessante, porque vários pacientes chegam, mas doutora, eu amamentei. Por que eu tive câncer? Então, a questão é, quando você amamentou? A idade, porque a mama ela tem uma idade de maturação. Até os 30 anos, a gente forma glândulas mamárias, a nossa mama está em maturação. Então, até os 30 anos. Depois ela já está estabilizada. Assim, nossa, demora, né? Mas até os 30 anos ela está nessa maturação. E se acontece, então, uma gravidez, uma gestação e uma amamentação aí até os 25, 30 anos, ocorre uma proteção contra o câncer de mama, porque a glândula ainda está em formação, em crescimento. Porém, se a mulher amamenta depois de 30 anos, não existe mais essa proteção. Né? Então, digo que a amamentação previne sim, porém, até uma certa idade. Só que nos dias de hoje, cada vez mais as mulheres estão deixando mais tardiamente, né? Sim. As gestações. Então, também é um dos fatores. Sim. Mas que também não é isso que vai prevenir, né? Se você já tem na genética também a predisposição a desenvolver um câncer de mama, não vai se amamentando, que também, né? Não, mas é isso que eu tô falando. Ajuda, né? Ajuda. E um outro alerta que eu quero dar. Se a pessoa tem mutação, não é 100% de certeza que ela vai ter câncer. Né? E a Adriana está aqui para... Se a pessoa tem a mutação e ela faz atividade física, ela tem uma dieta saudável, ela tem uma mente saudável, né? A higiene da mente, o cuidar da mente, ela cuida de si, ela não fuma, ela não toma bebida alcoólica de forma excessiva, ela pode ter uma mutação e não desenvolver o câncer. E quando desenvolve? Esse emocional está bem derrubado? Derrubado, né? Porque para a gente afunda, né? Quando a gente não está bem, parece que as coisas vão para baixo, né? A energia, a sintonia, nada está bom. E a gente sempre ouviu falar coisas ruins, então histórias que contam e como as pessoas ficam, e muitas das coisas que chegam ao ouvido das pessoas fazem elas ficarem assustadas, né? E como que a gente pode conversar isso dentro de um consultório, acalmando a pessoa, acolhendo a pessoa, mostrando possibilidades de cura, mostrando possibilidades de uma vida mais saudável. Eu sempre digo que assim, o amor cura tudo. E você ter carinho pela pessoa que está na tua frente, ter paciência, porque geralmente as pessoas ficam chorosas mesmo, e ela está numa situação que ela merece colo, ela precisa de colo. E o conselho que eu dou é para parente, marido, filhos, tenha paciência, tenha um cuidado com essa pessoa, porque ela está numa fase doente, não que ela fique doente a vida inteira.
O momento para a mulher mais difícil é quando começa a perder o cabelo, essa parte? É a parte da vaidade. A parte da vaidade para a mulher é pesado, né? Então, como que ela lida com essa mudança, né? Como é importante a gente ressaltar sempre, não só na fase que está doente, mas quando a gente se olha no espelho e a gente consegue ver uma mulher sem maquiagem, sem nada, mas que beleza que eu tenho aí. Não olhar o espelho por olhar, mas assim, o que eu estou vendo ali? Que mulher é essa? Né? Você se conhece melhor que ninguém, você também. Quando a gente se olha com verdade, a gente não precisa de maquiagem, não precisa de nada. Então, quando a gente se conhece, o cabelo está caindo, mas isso é uma fase. Eu vou ter Tudo vaidade, a gente dá jeito, né? não é? Né? Depende, né? A gente precisa ter uma Não, no força emocional, que eu tô falando interna, assim, tudo a gente Sim. dá jeito, por exemplo, o cabelo não tá legal, a pele não tá legal. Então, como que a gente se vê? Tem gente que só vê defeito. Exato. Então, não importa se você está doente ou não, você vai ver defeito. Sim. Então, você precisa ter um acompanhamento e começar a perceber, não, eu sou bonita com cabelo, sem cabelo. Eu tenho valor sem sobrancelha, com sobrancelha. Então, eu tenho uma força interior que me faz ver além. Isso é muito importante. Mas eu acho que nesse momento é muito importante o trabalho de vocês. É muito Eu acho mesmo. que esse apoio aí, eu sinto que assim, eu acho que nem sempre a família consegue esse apoio com um profissional como vocês conseguem, porque já trabalham com isso, já sabem como que é as dificuldades, né? Porque é muito difícil, gente. Quando eu acho que eu já fiz exame de falar assim, apareceu um nódulo, tem que fazer, né, a pulsão para ver como que é, o que é. Menina, aquela tensão, até fazer aquele exame ali, passa 1 milhão de coisas na cabeça. Mas olha que importante, se fosse discutido isso na escola, na menina na pré-adolescência, na adolescência, mostrando que isso é fundamental, cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, mostrar que o trabalho médico é fundamental na vida dela, que a mãe levasse a criança, a adolescente, quando está na primeira menstruação, para ela conhecer o corpo, conhecer um profissional que vai mostrar para ela o certo e o errado. Vai chegar numa fase adulta ou numa mulher madura que já vai ter mais segurança daquilo. Vai chegar no consultório, conversar com a doutora, já vai saber, eu conheço meu corpo, tá com uma dificuldade. Isso é muito bom quando a gente tem um apoio desse desde pequena, né? Dentro de casa, né? E acontece com mulheres mais jovens também ter o câncer de mama? E como a gente joga muito para depois dos 50, né? É muito comum. Eu tenho muitas pacientes, até a mais jovem tem 25 anos. 25? Isso. Então, hoje está cada vez mais comum. Cerca de 40% dos cânceres eles estão ocorrendo nas mulheres com menos de 40 anos. Então, por isso que a gente fala que é tão importante se tocar, se conhecer. Porque essas mulheres não entram nesses projetos de exames de rastreamento. Então, elas têm que se tocar. E muitas vezes elas vão procurar ajuda para o médico, o médico fala, você é muito jovem, esse nódulo não é nada. Quantos anos você tem? A primeira pergunta, né? E aí fica aquele diagnóstico que não evolui, que demora a ser realizado, porque ela foi atendida por um médico que achou que ela era muito jovem para ter câncer. E agora pode, doutor, só uma pergunta, como você trabalhou no SUS, por isso eu pergunto, com quantos anos está liberado agora para a mulher fazer a mamografia pelo SUS? 50 anos. Aí. É aí que eu tô falando, gente. Para você ser liberado no SUS, para você fazer com 50 anos, se você tiver tido um câncer com 30, com 40, já vai ter como se cuidar. Sim. Então, né? Por isso que é importante a educação. Como que o SUS vai liberar com 50 anos para as mulheres fazerem o exame? Sim. Por isso que é importante a educação da menina, a se conhecer, a mostrar. Eu acho que tem que dar uma educação também para o país, aí na política. Desculpa, porque como vai colocar uma mulher com 50 anos para fazer o primeiro exame, uma mamografia com 50 anos? Gente, se eu tiver tido um câncer com 30, com 40, eu já não tenho tanta chance de sobrevivência ou de conseguir cuidar desse câncer. E mesmo mas mulheres que têm casos na família, elas conseguem, né? Isso com liminar? Como que consegue fazer? Não. As mulheres com caso... No SUS, quem que consegue fazer esse exame? Vamos supor que a mulher que tem casos na família, ela deve ficar muito atenta à mama. Porque se ela tiver um sinal ou sintoma de câncer de mama, ela vai conseguir o exame mesmo não estando na faixa etária, né? Então, a mamografia pelo SUS, rastreamento pacientes assintomáticas, sem sintomas, a partir de 50 anos. Mas mulheres mais jovens, que tiverem sintomas, vão conseguir fazer.
Mas aí quais são os sintomas? Aí a mulher já está sentindo um nódulo. Mas e quando é silencioso? E que eu te falei? E quando é silencioso? E quando não tem dor? Exatamente, exatamente. Porque o câncer nem sempre ele vai dar dor, né? Muito pelo contrário, às vezes somente em casos avançados ele vai dar dor. Às vezes ele vai dar uma inflamação, que vai parecer até uma alergia, mas que é um câncer. Né? Às vezes ele vai, um nódulo muito abaixo da glândula que vai crescendo silenciosamente não vai causar dor, exatamente isso. Falando, então fica muito complicado desse jeito. A nossa saúde pública está lamentável, é um caos, porque uma mulher começar a fazer exame com 50 anos, desculpa. Eu acho que a gente deveria seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que a partir dos 40 anos, e com mulheres com sintomas, independente da idade. Tem sintomas e tem caso na família, faça antes, né? E qual são os principais fatores que colocam em risco para as mulheres ter um câncer? O que a gente pode evitar? Tem uma prevenção, assim, dicas, né? Que é bom nesse momento a gente ter dicas, né? Informação. E isso vocês fazem brilhantemente. E esse livro serve como um guia de prevenção, mas falando um pouquinho de dicas, né? Então, se você não quer ter um câncer de mama, né? Se mantenha no peso ideal para a sua estatura. Então, estar no peso ideal é uma forma de prevenir o câncer de mama. Se exercitar pelo menos 150 minutos por semana, vocês previnem o câncer de mama. Quando a gente divide isso, a gente está falando de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, né? 150 minutos. Exercitar. Não fumar. Se você fuma, pare de fumar. Bebida alcoólica em excesso, né? Não beba bebida alcoólica em excesso. O problema é que a maioria faz tudo e fez junto, né? Sim, cuide da sua mente, né? Cuide desse estresse crônico, dessa questão mental. E por que isso? Quando a gente está estressado, depressivo, ansioso, a gente produz cortisol. Esse cortisol vai abaixar a nossa imunidade. Então, lembra que eu falei que o nosso sistema é vigilante para debelar, eliminar os oncogenes, mas quando o nosso sistema imunológico está ativo, está funcionando com potência total. Quando eu estou com cortisol alto, esse sistema imunológico pode ficar debilitado. Então, os conselhos que eu dou é se exercitar, se alimentar bem, não fumar, não beber em excesso, manter uma mente saudável. E a Adriana pode falar como ninguém, como manter uma mente saudável. Como manter essa mente saudável. Olha, e para a mulher, agora, a gente tem uma vida muito corrida, tribulada. Então, agora a mulher é mãe, é dona de casa, é profissional. E não tem um tempo de parar e se desestressar. Né? Não, é fundamental você procurar alguma coisa que te dê prazer, que te deixe bem, né? Aprender sempre algo, porque mente produzindo também não deixa o estresse se alojar. É viver a vida assim, um dia de cada vez e um dia de cada vez com prazer. Não correr pelo dia, não. Então, eu tenho um problema, vamos solucionar esse problema hoje. Não vamos levar com a barriga, não. É um dia de cada vez e vivendo bem. Isso também a gente pode prevenir qualquer doença, né, doutora? Qualquer uma. Quando tem esse emocional, né, gente, já mais controlado, que tem esse equilíbrio, você consegue lidar com os problemas. Eu acho, então, que nesse momento de pandemia, que a gente já está 2 anos aí nessa situação, eu imagino o estresse. Imagina o sofrimento, então, das mulheres que estão com o câncer de mama, que não podia ir no hospital, não podia passar por lugar nenhum, não entra para fazer exames. E estava super complicado, porque as mulheres estavam com já o diagnóstico na mamografia e não conseguiam fazer a biópsia. Né? Não, já estava com aquele diagnóstico, né, que a gente via nódulos já BIRADS 4, 5, que são onde a gente aponta para um possível câncer, mas a gente precisa confirmar com uma biópsia, para saber que tipo que é. E as mulheres não conseguiam fazer essa biópsia. Então, eu peguei o ano passado muitos casos avançados, e eu vou contar um aqui, uma paciente que sentiu um nódulo em março e fez a mamografia em março, foi começar o tratamento comigo só em novembro. Mas em novembro, o câncer já estava avançado. Mas ainda pegamos num ponto onde era possível a cura, né? Mas, assim, a gente está tendo realmente um atraso no início desses tratamentos. Para a cura é importante o tempo, né, gente? Vocês lutam, né? Vocês lutam contra o tempo. Sim. Essa é a realidade de um oncologista, de vocês médicos que né, enfrentam essa doença todos os dias da vida de vocês, né? E quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura e menos complicado é o tratamento.
Então, se a gente pega um câncer no estadiamento é o tamanho dele, se ele está localizado só na mama, se ele foi para outro lugar. Se a gente pega ele no estádio 1 e 2, que são os iniciais, tem uma chance de mais de 95% de cura, tá? 95%. Se eu pego ele num estágio um pouco mais avançado, estágio 3, a chance é menor. Se eu pego no estágio 4, ele é metastático. Mas a gente tem muitos remédios novos, a oncologia de precisão está aí, a medicina personalizada, tudo isso eu faço no meu consultório. E a gente tem conseguido transformar também a doença metastática, quando tem metástase em outros órgãos, em doença crônica. Né? Então, consegue ter mais o controle. Exatamente. E eu faço até a comparação, né? Como se você tivesse um diabetes, uma pressão alta, tivesse que tomar um remédio. Então, mude a perspectiva sobre essa doença também. Maravilhosa. Ficaria horas e horas e horas falando com vocês. O programa chegou ao fim. Gratidão. Você pode deixar as redes sociais? Ah, sim. Ó, eu estou no Instagram, tem um canal que é o @doutora Vivian Cos, que é um canal onde eu produzo vídeos, materiais praticamente diários, tá? E aí tem o meu contato também do meu consultório para agendar consultas, que é o 011... É o 96339... Peraí, agora aqui no esqueci. GC. Pronto. Aqui no GC. Exatamente. Maravilhosa. Qual a rede social? Eu tenho, o meu Instagram é @AdrianaCassetari. Lá também tem uns vídeos, tem muita coisa bacana que eu coloco para as mulheres. E tem o meu site, que é adrianacassetari.com.br. Lá vocês conseguem ver todas as redes sociais e o contato. Gratidão, viu? E para você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração e, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo, viu, mulherada? E, ó, autoexame sempre. Beijo, gente. Boa noite.